Olá, meu querido aluno do nosso curso de catecúmenos. Hoje, então, é a nossa aula, onde nós vamos falar sobre a fé e o conhecimento de Jesus. É importante você entender que, a partir de agora, você não é apenas um membro de uma igreja, a partir de agora você não apenas frequenta uma igreja, mas a partir de agora, a fé que você vai ter, a partir do conhecimento de Jesus, a partir do que os evangelhos demonstram, transforma o seu mundo. E aí, é interessante você primeiro lidar com umas quebras de paradigmas, porque quando você se fala de Jesus, não apenas ser de forma literal do que a Bíblia está falando, mas o que acontece na nossa vida ao todo. E aí, o meu papel é facilitar esse entendimento para você, que quando o que te trouxe, o que você foi capacitado, de que como você foi, como sua mãe e seu pai criaram você, toda aquela cultura religiosa que de fato seus pais colocaram sobre a sua vida, muitas vezes, grande boa parte delas, precisam ser quebrados. E novos valores precisam ser inseridos. Como, por exemplo, quer ver? O que é idolatria? A idolatria está quando a mente humana, quando algumas coisas emocionais ou desejos do homem se colocam como sendo o Deus da sua própria vida. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Isto é, na última aula, falamos do Deus Criador, do Deus que gosta de servir, do Deus de amor, o Deus infinito. Todos esses atributos de Deus, muitas vezes, esse conhecimento do que Ele é, do que Ele pode fazer, entra em conflito com aquilo que nós somos e com aquilo que nós queremos. E aí, esse conflito nós podemos chamar, idolatria. Vai bater no requisito idolatria. A idolatria nos impede de enxergar a Deus. Eu não quero falar que a idolatria é apenas o culto à imagem de estátua, o culto de louvor a algum tipo de estátua. Não. Isso daí é facilmente visível de que muitas vezes isso é um delírio. Podemos imaginar que a idolatria é um delírio da superstição. Isto é, quando a chamada superstição, ela não fica mais no campo da ideia, ela quer se tornar um campo físico. Eu vou lá e construo aquilo que me faz lembrar, de fato, aquilo que me traz paz, ou me traz uma certa demanda de sentimento de segurança. Então, a partir de agora, tudo isso vai ser varrido, tudo isso vai ser tirado, quando você entende que crer em Cristo é a base da sua vida, da sua comunhão com Deus. Quando você conhece o Filho, você de fato vai conhecer o Pai. Então, queridos, o fato do cristão exercitar a sua fé em Cristo comprova-se de algumas maneiras, Por exemplo, a fé em Cristo é como vai ser comprovada na sua conduta, O seu amor a Cristo vai ser revelado no seu dia a dia, como você se comporta, com quem, de que forma você trata as pessoas na sua volta. Uma outra coisa, a fé em Cristo é comprovada, pela sua eficiência. Quando você se torna um ser humano mais eficiente, as suas credenciais, de fato, são exaltadas a partir do momento que você viu que tudo aquilo que Jesus fala no Evangelho é tão real que você vai se tornar eficiente. É interessante que a nossa fé em Cristo, ela é comprovada pela nossa confiança no mesmo. Meu irmão, e aí que começa a grande batalha, Quando você começa a abrir mão da sua confiança real, daquilo que é palpável, daquilo que é material, para uma confiança real para aquilo que não é palpável. Esse é o momento que nós precisamos, então, desenvolver a nossa fé, o nosso conhecimento, nossa confiança e depositar na certeza de tudo aquilo que Jesus fala é real. A fé que vence
a idolatria, né? Faz uma conduta em amor. Deus é amor. O amor é a conduta visível da sua fé. A visibilidade da fé, ela é representada no amor. Guarda isso, meu novo irmão, minha nova ovelha desse campo. A conduta em amor é a visibilidade da fé. A vida eterna é um dom de Deus ao homem e está intimamente associada ao Filho, Cristo, estando realmente no seu Filho. Por consequência, ter o Filho é ter vida, ao passo que não ter o Filho quer dizer que você não tem a vida, inevitavelmente. A conduta para vencer a idolatria requer uma confiança que te leva à oração e que ao mesmo tempo leva você a querer ser inspirada. Isto é, ou ser inspirado. Isto é, quando eu confio em Jesus, eu amo esse Jesus que morreu por mim naquela cruz e me salvou de mim mesmo. De fato, eu vou depositar a minha vida, o início do meu dia, numa oração feita a Ele. Uma porção bíblica que revela ou realça ou sabe, ratifica cada vez mais quem Ele é aos meus olhos e ao meu coração. E assim chegamos a palavras. Sabe, quem é Jesus? Não há razão de pensar que é tão difícil. Ou será que as lentes que eu tenho enxergado a vida, as lentes que eu tenho usado para discernir o que é bom para mim, elas estão corretas? E aí, quando eu pergunto quem é Jesus, está se aplicando a obra redentora de Cristo, a obra que Ele fez na minha vida. Jesus, Deus através do Espírito, aplica ao pecador uma obra redentora de Cristo, operando em nós a vocação eficaz, a regeneração, o arrependimento para a vida, a fé salvadora, a justificação, a adoção de filhos e a santificação e a glorificação. Quero dizer para você, já vou dar um spoiler, virá próximas aulas que eu chamo a escada do sucesso. Essa escada do sucesso, ela está apontada de forma detalhada toda a obra de Cristo. Porque quando eu pergunto quem é Jesus, eu preciso primeiro aprender a forma visível do que Ele fez. O que foi visível dele vai revelar todo o seu amor por mim. O que foi de real que Ele fez vai revelar todo o seu interesse por nós. É nisso que eu quero que você entenda. E aí eu vou me apegar a um catecismo que Tim Keller, mais uma pessoa que eu não me lembro agora, que fez, e vai trazer algumas perguntas, o catecismo para a cidade. Tim Keller faz algumas perguntas interessantes e eu gostaria de compartilhar com você para esse aprendizado do conhecimento de Jesus. Quem é Jesus? O único Redentor é o Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, no qual Deus tornou-se homem e tornou sobre si mesmo o castigo pelos nossos pecados. A pergunta 21 vai dizer: que tipo de Redentor é necessário para levar-nos a Deus? A resposta: um que seja verdadeiramente humano e também verdadeiramente Deus. Por que o Redentor precisa ser verdadeiramente humano? Porque pela natureza humana, Ele pode, em nosso lugar, obedecer perfeitamente toda a lei e sofrer o castigo do pecado humano. E assim, Ele pode simpatizar com as nossas fraquezas. Porque o Redentor precisa ser verdadeiramente Deus? Porque pela sua natureza divina e sua obediência e o seu sofrimento seriam perfeitos e eficazes. E assim,
ele seria capaz de suportar a justa ira divina contra o pecado e ainda vencer a morte. Porque era necessário que Cristo, o Redentor, morresse. Uma vez que a morte é o castigo do pecado, Cristo morreu voluntariamente em nosso lugar, para nos libertar do poder e da punição do pecado e levar-nos para Deus, pois a sua morte expiatória, substitutiva, unicamente ele redimiu-nos do inferno e adquiriu para nós o perdão dos pecados e a justiça e a vida eterna. A morte de Cristo significa que todos os nossos pecados podem ser perdoados, pastor? Sim, porque a morte de Cristo na cruz pagou totalmente o castigo do nosso pecado. Deus graciosamente imputou a justiça de Cristo a nós como se fosse a nossa própria justiça, e nunca mais se lembrará dos nossos pecados. Mas, pastor, o que é mais importante? O que é mais a morte do que Cristo? O que mais a morte de Cristo redimiu? A morte de Cristo é o início da redenção e a renovação de todas as partes da criação caída, bem como Ele poderosamente governa todas as coisas para a sua própria glória e para o bem da sua criação. Todas as pessoas, assim como foram perdidas por meio de Adão, serão salvas por meio de Cristo? Não, só aquelas que foram eleitas por Deus, unidas a Cristo pela fé. No entanto, Deus, em sua misericórdia, demonstra graça comum, mesmo aqueles que não são eleitos, ao restringir os eleitos do pecado e habilitando-os ao desenvolvimento da cultura para o bem-estar humano. Mas, pastor, o que ocorre após a morte? Aqueles que não estão unidos com Cristo pela fé, no dia do juízo, eles receberão a terrível sentença de condenação pronunciada contra eles. Eles serão expulsos da presença favorável de Deus no inferno para serem com justiça e severidade punidos eternamente. Essa é a pergunta mais inteligente que eu já encontrei a resposta para a minha vida, e eu gostaria que você também fosse a sua. Como podemos ser salvos? Somente pela fé em Jesus Cristo, na sua morte expiatória, substitutiva na cruz. Assim, mesmo que sejamos culpados de termos desobedecido a Deus e ser inclinados a todo mal, Deus, sem nenhum mérito de nossa parte, mas somente por pura graça, imputa a nós a perfeita justiça de Cristo quando arrependemos e cremos como Senhor de nossas vidas. O que é a fé em Jesus Cristo, pastor? Fé em Jesus Cristo é reconhecer a verdade de tudo que Deus revelou em sua palavra, confiar, descansar nele somente para a salvação e recebendo como Ele é oferecido a nós no Evangelho. O que cremos por meio da fé verdadeira então, pastor? Tudo que é nos ensinado no Evangelho. O credo dos apóstolos expressa o que cremos nessas palavras. Cremos em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno e ao terceiro dia ressuscitou da morte, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e mortos. Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos e no perdão dos pecados,
na ressurreição do corpo e na vida eterna. O que significa a justificação e a santificação, pastor? A justificação significa a nossa justiça, declarada diante de Deus, feito possível pela morte e ressurreição de Cristo por nós. A santificação significa o nosso crescimento gradual na justiça, feito possível pela obra do Espírito em nós. Aquele que tem a sua fé em Cristo podem buscar a sua salvação por meio das suas próprias obras, pastor? Em qualquer outro lugar? Não. Não podem. Uma vez que tudo o que é necessário para a salvação é encontrado em Cristo. Buscar a salvação por meio de boas obras é negar a Cristo, seja o único Redentor e Salvador. Uma vez que somos redimidos somente pela graça, por meio somente de Cristo, precisamos ainda fazer boas obras e obedecer a palavra de Deus? Sim, pois Cristo, redimindo-nos por seu sangue, também renovou-nos pelo seu Espírito, de modo que a nossa vida possa mostrar o amor e a gratidão a Deus, e assim estejamos seguros de nossa fé em Cristo pelos frutos, e que, dessa maneira, pelo nosso procedimento piedoso, outros sejam levados a Deus. Uma vez que somos redimidos somente pela graça, por meio na fé, de onde vem esta fé? Todos os dons nós recebemos de Cristo e por meio do Espírito Santo, incluindo a própria fé. Sabe, querido, tento da forma mais simples possível ensinar, dirigir, apontar que a sua vida não é mais a mesma. O procedimento do viver cristão, o caminhar da vida como crente, não é para mostrarmos a Deus que merecemos ser salvos, ou para demonstrarmos a Deus o entendimento de uma santificação e justificação, de que estamos fazendo coisinhas boas e Ele tem de nos abençoar. A partir de agora, a sua vida, meu irmão, com a fé verdadeira, você precisa de fato trazer visibilidade para essa fé. Testemunhar verdadeiramente não é só falar da boca para fora, mas é falar com o coração. E quando nós falamos com o coração, é o sentido inverso da vida comum do homem caído. O homem, ele tenta expor, mas o homem que confessa com o coração que Jesus é o Senhor da sua vida, muitas vezes, quando ele tem vontade de pegar com raiva, falar o que não se deve, sabe, todas as atitudes caídas, ruins, ele começa então a se controlar. E aí, o meu desafio nessa turma, essa classe catecúmenos, é mostrar para você que a vida cristã, ela pode ser muito mais fácil do que você imaginava. Pode ser muito mais simples do que você imaginava. Você só precisa ser discipulado por Jesus. Ele só precisa ser o cabeça da sua vida. Espero que até agora você possa estar compreendendo que a sua vida, a partir de agora, não é mais a mesma. As suas vontades, seus sonhos, sejam servas das vontades e do desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele se revele cada vez mais e fortaleça cada vez mais o seu coração e a sua caminhada. E qualquer dúvida, procure-nos, entre em contato. Certamente teremos esse material e muitos outros para passar para você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que esta aula seja poderosa em cada vida, que esta aula seja de forma exponencial, que supra todas as necessidades que este meu irmão está vivendo. Então, Pai, por favor, tire do teu povo toda a dúvida. E aí,
que eles sejam batizados logo, logo. Como assim foi com o eunuco, com Filipe. Entendes o que lê? Quando Filipe termina de explicar, o desejo daquele homem foi ser membro, confessou publicamente a sua fé. Que envie, Senhor, esse tempo sobre nós, sobre esse povo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre vós. Amém e amém. Um forte abraço, até a próxima aula. Deus nos abençoe.